Sagrada Família, podcast. Olá, esse é o 19º podcast do coletivo A Sagrada Família. Meu nome é Felipe Victor e hoje estamos aqui com esse amigo, colega, professor, doutor Pedro Paulo Lima Barbosa, historiador formado em Assis, mestrado pela PUC, doutorado também pela Universidade Estadual Paulista, lá de Assis, com o professor Claudinei Magno, que estudou durante boa parte do seu período acadêmico, estudou aí as questões da economia, da indústria brasileira lá na primeira metade do século XX, estudou também o pensamento e a ação de Randolph Collor, ele que foi nosso primeiro ministro de Trabalho, Indústria e Comércio, lá no começo do período Vargas. Só que hoje ele vai falar um tema um pouco diferente, ele foi para a educação, foi pensar as questões relacionadas à BNCC, ele que está realizando pós-doutorado. Então, de cara, meu amigo Pedro Paulo, é um prazer tê-lo aqui, satisfação, e desde já agradeço a sua presença. Questões sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Felipe Victor Lima entrevista o professor doutor Pedro Paulo Lima Barbosa. Oi, Felipe. Sou eu que agradeço o convite e espero poder contribuir trazer aqui algumas ideias, algumas provocações que uma leitura da BNCC e do currículo paulista eles me trouxeram, mais provocá-los, mais incitar ao pensamento crítico, ao posicionamento crítico sobre as propostas educacionais que nós temos tido, que tem, de certa forma, se institucionalizados no Brasil. Então, acho que é isso. A ideia aqui é provocar e ajudá-los, da melhor maneira possível. Com certeza. As provocações são sempre bem-vindas e são justamente elas que nos fazem avançar no pensamento, ter as boas ideias. Nós que já travamos bons debates durante o período em que lecionamos juntos, e hoje estamos aqui para poder debater um pouco do nosso próprio métier, que é o papel do professor dentro de sala de aula, e mais especificamente aquilo que ensinamos enquanto professores de história. Então, para começar o nosso debate sobre a questão da BNCC, eu gostaria, Pedro, se você pudesse fazer brevemente isso para nós, uma apresentação de um histórico, um percurso da Base Nacional Comum Curricular, as questões gerais, esse percurso de formação até a sua aprovação, recentemente aí no governo Michel Temer. Bem, meu caro, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que já vem sido pensado há alguns anos. Na verdade, oficialmente, os documentos oficiais, ela já aparece, já faz referência a um documento que iria nortear toda a educação básica no país, desde a LDB, ou seja, em meados da década de 1990. Nesse sentido, toda a documentação, toda a legislação educacional que vem desde a redemocratização do Brasil, direta ou indiretamente, faz referência a uma base nacional, a qual, pelo menos em teoria, ela nortearia, também conteria os elementos essenciais de aprendizagem para toda a educação básica, ou seja, um documento capaz de trazer as aprendizagens
essenciais que todos os estudantes brasileiros, em teoria, deveriam aprender. Evidentemente, você pode fazer vários questionamentos quanto a isso, né? Primeiro, será se é necessário uma base nacional? Há essa necessidade? Quais os ganhos que ela traria? Quais os prejuízos educacionais que uma base, que um documento dessa envergadura traria para a educação? Quais os problemas que isso se reflete? Quem está ganhando? Quem está perdendo com a produção de um documento desse? E essas ideias, na verdade, elas surgem a partir da LDB, então você encontra, né, uma raiz já nas mudanças educacionais que vêm com o processo de redemocratização e que estão ali, mas você traz uma pergunta fundamental que é quais os ganhos que se pode ter, né, dentro de um projeto desses. Quer dizer, nesse sentido, o que eles colocam como um objetivo fundamental? Quer dizer, o que significa ter para o Brasil uma base nacional comum? Bem, em relação aos, digamos assim, os defensores da base, os defensores da BNCC, há a ideia, né, a ideia de propagar de que, primeiro, que a base ela teve uma ampla participação popular. Ou seja, no processo de construção desse documento, houve amplo debate, discussão, e só depois, então, ela teria sido construída. O que não é verdade, necessariamente. Houve debate, mas os debates foram mais no sentido de legitimar a construção desse documento do que, de fato, questionar de problematizá-lo. Ou seja, quando as perguntas as quais foram feitas no momento de construção da base, elas foram construídas, elas foram elaboradas, mais com o intuito de aprovar o documento do que questionar a sua construção, do que questionar a sua elaboração. Quando você fala dessa consulta, quer dizer, entende-se que a sociedade ela teria um papel fundamental em dar as diretrizes educacionais que interessariam a ela própria, a sociedade. Mas você traz, né, uma percepção, né, e obviamente imagino que outros autores compartilham dessa mesma ideia, de que ao invés de problematizar o documento e efetivamente contribuir para o seu enriquecimento, o que houve foi uma confirmação de certos elementos que ela traria. Quer dizer, pensando nesses elementos, quem efetivamente formula esses elementos e quem são esses grupos, ou vamos dizer, segmentos sociais que dão essa legitimidade ou simplesmente dão um aceite a essa ideia? Bom, Felipe, eu acho que a primeira coisa que a gente não pode perder de vista é que um documento como esse, ele que representa interesses de diversos setores da sociedade, né, ele não tem uma certa unanimidade quanto tanto a elaboração quanto a execução. Você tem, evidentemente, pessoas, grupos, setores mais conservadores, evidentemente, que apoiaram a base, como, por exemplo, setores ligados ao mercado editorial, setores ligados digamos, ao neoliberalismo econômico, né, no sentido de mercantilizar a educação, que são favoráveis à criação da base, né? Ou seja, quando você tem um documento como a Base Nacional Comum Curricular, você tem uma homogeneização de conteúdos. Isso favorece muito a produção de materiais didáticos para as escolas, né? Isso pensando em âmbito nacional. Porém, meu caro, como eu te falei, não é unanimidade. Setores do próprio setores defensores da base, né, hoje em dia já questiona muito, principalmente grupos que estão ligados ao governo federal. Para você ter uma ideia, só para nós pensarmos um pouco essas questões,
recentemente, uma assessora do atual ministro Milton Ribeiro, a Inês Augusto Borges, ela fez duras críticas à BNCC, né, principalmente apontando que, segundo ela, é um documento que não traz uma visão que integra Bíblia, ou seja, que não integra valores bíblicos e valores sociais históricos. Ou seja, segundo a Inês Borges, assessora do atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, a BNCC ela é problemática, uma vez que não defenderia valores cristãos. E olha que na BNCC, a revelia de muitos grupos conservadores, ou, perdão, grupos progressistas, foi instituído, foi aprovado a componente curricular do ensino religioso. Ou seja, com a BNCC, o ensino religioso torna-se uma componente curricular, que está se refletindo em todos os currículos estaduais. Todos os currículos, de norte a sul do país, têm o ensino religioso no ensino fundamental pensado desde o primeiro ano do fundamental até o 9º ano. Né? Ou seja, ele é colocado enquanto algo obrigatório por parte do Estado, ou seja, estados e municípios devem oferecer o ensino religioso, porém, a execução, a prática, ela é opcional para os alunos. E, mesmo assim, setores mais radicais ligados ao governo federal consideram esse documento enquanto algo progressista demais. Então, para você ver que ele não é uma unanimidade, embora ele seja um documento que atenda a interesses, digamos assim, mais conservadores, interesses neoliberais, neoconservadores, dentro desse próprio grupo, desses grupos, pessoas se estão colocando contrária, outros defendem, como é que eu posso dizer, uma educação mais progressista. Então, assim, são grupos, são pessoas, são interesses que tendem ao lado, um lado mais conservador da sociedade, uma sociedade mais conservadora. Porém, dentro desses grupos conservadores, eles nem todos comungam das mesmas ideias, das mesmas visões sobre a base, sobre a BNCC. Sagrada Família. É interessante ouvi-lo, Pedro, porque esse mesmo tipo de contradição, né, que nós observamos também, por exemplo, na relação do governo, do executivo, com a política econômica, né, os valores liberais da equipe do Paulo Guedes em contradição com as práticas atuais do executivo na figura do Jair Bolsonaro, né. Até debatemos recentemente dessa possibilidade de abandono do barco, né, neoliberal por parte do presidente, como uma tática, já pensando em termos de eleição, né? E o que, obviamente, tudo isso significa, tanto para a economia, quanto para a própria condução política do Brasil, né? É interessante pensar na capacidade de síntese de elementos aparentemente tão díspares, né? Esses elementos mais ligados ao mercado e outros tantos ligados a um discurso religioso mais conservador, principalmente no campo da moral, né, dos costumes, mas são sínteses que, historicamente, a gente já observou em outros momentos, com tensões, né? Você estudou um período em que essas tensões surgiram lá, né, no começo lá do período Vargas, né, tensões de outra ordem, mas que também opunham, né, um certo conservadorismo em determinadas frações e o liberalismo dos grupos, né, de determinados grupos políticos que apoiaram Vargas.
E hoje a gente observa também tensões, novamente, entre esses grupos mais conservadores e os interesses do mercado, os interesses de caráter macro, né, macroestrutural e tudo mais. Mas é interessante você pensar, você cita, né, essa questão do neoliberalismo, já nos dando um encaminhamento aí para uma segunda pergunta que eu tinha. Eu tenho acompanhado, até por iniciativa tua, né, as suas pesquisas do pós-doc, e recentemente eu tive acesso a um texto que você ainda está formulando, né, e o Sagrada Família terá prazer de dar publicidade a isso, as suas conclusões, e você faz uma análise da BNCC, avaliando ela como uma possível, avaliando ela dentro de uma análise estrutural, macroestrutural propriamente dito, né, inclusive como uma possível plataforma, né, de ação do neoliberalismo dentro da educação, algo que você já citou. Então, em cima do que você já nos falou, desses interesses que de fato existem, né, do mercado na educação brasileira, e nós, como professores, somos de alguma maneira testemunhas de como isso vem ocorrendo, de que forma e por quais caminhos, né, o neoliberalismo, a BNCC, se converte num espaço de ação desses grupos neoliberais, né? E pensando um pouco nisso, como que a BNCC, portanto, vai contribuir para o projeto neoliberal ou dos grupos neoliberais do mercado, né, dentro do Brasil? É uma boa pergunta essa, Felipe, porque ela, de certa forma, ela nos ajuda a pensar a construção de um documento, ou melhor dizendo, de um projeto educacional que vai muito além das fronteiras nacionais. É um projeto, digamos assim, global. É um projeto que já vem há anos e, de certa forma, ele está, né, em vários países, ele se dá, ao mesmo tempo, em vários países, evidentemente, em ritmos e, e aí sempre adequando-se à realidade nacional, mas ele vai muito além das fronteiras nacionais. E ele contribui, um projeto educacional de valores liberal, ele contribui, ele, de certa forma, a BNCC, ela sistematiza, ela organiza, ela dá voz, ela dá um rosto, um corpo, mãos, pernas, a um projeto, a uma educação voltada para o mercado e para os valores neoconservadores, neoliberais. E ao fazer isso, ela muda o que nós pensamos, o que nós entendemos por educação. Uma educação que todos defendem, uma educação republicana, com valores republicanos, com valores democráticos, ela é incorporada à BNCC com uma linguagem sedutora, como se fosse uma educação sedutora que, de certa forma, abrangeria a todos, mas quando você começa a ler o documento e os perigos que projetos, que esse modelo educacional traz, é preocupante. Preocupante uma vez que você pode excluir ainda mais boa parcela da educação de jovens, pode excluir ainda mais, e que é pior, além de você excluir parcela significativa da sociedade, você exime Estado, você exime instituições, você exime empresas das suas responsabilidades. Ou seja, com essa educação, eu costumo chamar que é uma educação sedutora. Ela é sedutora porque ela é audível, ela é palatável, é uma educação que quando você começa a ouvir, nossa, é isso que eu quero para o meu filho. É aquela educação, aquele projeto educacional que quando você vê, ele soa como música, ele seduz o ouvinte, como se ele de fato atendesse todas as demandas, todas as necessidades do indivíduo, né? Porém, por trás dele, eu vejo algo que esconde uma exclusão absurda, principalmente dos mais pobres.
principalmente dos que não têm condições de investir num capital cultural institucionalizado. Como isso se dá? Essa educação que eu estou chamando de educação sedutora, ela tende a responsabilizar o indivíduo pelo seu projeto educacional. Ela cria, a BNCC, ela traz em seu corpo a noção de competência. É interessante você falar isso, me desculpa te interromper, mas o termo hoje em voga é projeto de vida, né? Dentro da educação. Né? Sim, então, até mesmo a organização escolar, agora, né, isso evidentemente preciso me aprofundar mais, mas até mesmo a organização das escolas públicas, elas podem se dar por meio de projetos de vidas. Né? Porém, volto a repetir, esse projeto de vida é um projeto ligado à vida do indivíduo, à transformação do indivíduo enquanto um sujeito responsivo, um sujeito que muitas vezes busca uma educação, mas é uma educação, como te falei, que é voltada para o mercado de trabalho, que não dá conta das necessidades, não tem estrutura, o Estado muitas vezes não oferece, as escolas públicas não oferecem condições para, de fato, o aluno tenha a possibilidade de pensar num projeto educacional que atenda às suas necessidades. Então, essa educação sedutora, que vem por meio da Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece novos modelos, novos padrões, novos conceitos educacionais, né? Dentre esses conceitos, esses padrões, você tem a ideia de competências, a ideia de habilidade enquanto saberes, e que mascara como uma desigualdade absurda. A ideia de competência em que o indivíduo busca, ao longo de toda a sua educação básica, desenvolver competências para o mercado de trabalho, para uma vida social, para a cidadania. Só que quando você começa a ler a BNCC, quando você começa a ler os currículos estaduais, a noção de competência, ela exime, ou melhor, ela tira das pessoas a ideia de, como é que eu posso dizer, de um certo know-how, ou seja, ela traz uma ideia de educação voltada em saber, só que esses saberes, eles procuram estabelecer, não para o desenvolvimento cognitivo, mas sim pelas inteligências, que eles chamam de inteligências socioemocionais, as diversas inteligências, porém, ela exclui do indivíduo, do aluno, a necessidade de um certo aprofundamento em questões cognitivas, em saberes específicos. Ou seja, embora você lê no documento, na base, que o conhecimento cognitivo não está dissociado dos saberes socioemocionais, na BNCC e nos currículos, por exemplo, no currículo paulista, esses saberes podem excluir, eles podem excluir dos alunos, eles podem esconder certas aprendizagens as quais o aluno não teve ao longo da vida, ao longo do ano. Ele atribui, ou seja, quando você se institui a ideia de competência, quando você institui a obrigatoriedade de um professor trabalhar com essa noção de competência, trabalhar com a noção de habilidade, ele responsabiliza o professor para ensinar, ele responsabiliza o aluno para aprender as chamadas competências chaves, competências essenciais, que impedem o menino de desenvolver, de ter um desenvolvimento educacional, de ter um desenvolvimento cognitivo adequado. Sagrada Família, podcast. De certa maneira,
se me permite, você parte do pressuposto de que o que se vende como um caminho para a autonomia, na verdade, leva a uma heteronomia, principalmente nos setores, vamos dizer, mais básicos. Quer dizer, você desenvolve competências e habilidades específicas dentro de um determinado grupo de alunos, né? Eles acabam contribuindo para o mercado igualmente, né? E o que, em tese, daria a ele autonomia para buscar o seu próprio desenvolvimento intelectual, cognitivo, na verdade, é subvertido dentro do processo, e ele não consegue alcançar isso justamente pela maneira como a coisa ocorre, não propriamente por aquilo que ela promete. Pensando um pouco na própria palavra sedutora, seria um pouco por aí? Também, Felipe, mas o que acontece? Eu vejo essa noção de competência, acho que está mais para eclipsar, digamos assim, saberes cognitivos. Eu vejo dessa forma. Ela, evidentemente, promete uma coisa, porém faz outra. Como é que eu vou te provar isso? Como é que eu vou te mostrar isso, Felipe? Quando você estabelece, digamos assim, saberes, os quais o menino tem que aprender, um adolescente, uma criança tem que aprender, esses saberes educacionais, eles estão ligados às dimensões cognitivas, estão ligadas a questões comportamentais e que estão ligados a questões de ação, de atitudes, atitudinais. Essas três dimensões, então, ao ser instituída na escola, isso pensando desde os primeiros anos do ensino fundamental até a terceira série, Felipe, ela favorece um modelo educacional, Felipe, que, como te falei, ele exclui, ele é excludente, ele não se realiza, ele não se faz, ele não consegue se concretizar de fato. Você teria uma pista do porquê não se concretiza? Quer dizer, o processo, pelo que eu entendi, ele acaba se convertendo numa barreira entre aquilo que se promete e aquilo que efetivamente se alcança, né, dentro do processo. Quer dizer, o que nós teríamos como uma promessa, por exemplo, que é subvertido durante o processo e que não se realiza, e que, por sua vez, acaba dando materialidade a esse processo excludente? Tá. Vamos pensar, por exemplo, que na componente curricular de história, vamos tentar ser o mais prático, mais didático possível, e no ensino fundamental, por exemplo, no currículo paulista, traz entre as competências a ideia, a noção de que um aluno, né, ele deve, por natureza, no final do nono ano do ensino fundamental, ser capaz de ter, né, uma vida voltada para a cidadania, para a formação de um mercado de trabalho, para viver em sociedade. Dentre essas competências, meu caro Felipe, traz o currículo paulista, por exemplo, busca, ele cita-se, ele aparece nele textualmente a ideia de se combater as violências a grupos minoritários, né? Ou seja, no currículo paulista, pretende-se discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas. Essas populações marginalizadas, estou pensando, ou melhor dizendo, aparece no currículo paulista: negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres. Só que essa discussão, esse debate, a aceitação, o respeito que se tem, por exemplo, a esses grupos né, muitas vezes marginalizados, né, e principalmente no sentido de uma tomada de consciência, no sentido de você buscar uma cultura de paz, de empatia, de respeito à pessoa. Nesses grupos, Felipe, a questão do direito, ou em relação a esses grupos, a BNCC, o Currículo Paulista, traz no sentido de fazer um debate contra
todos esses grupos, né, vamos chamar assim, enquanto algo no campo da moral e não no campo do direito. Ou seja, discute-se, analisa-se a violência contra negros, contra indígenas, contra homossexuais, pobres, seja que for, sempre no campo da moral e não no campo do direito. Ou seja, esses grupos minoritários são abordados não como sujeitos históricos, possuidores de direitos, né, de liberdades individuais, que até mesmo que é uma base do princípio liberal, né, você não se configura, não se faz, não se realiza, porque não está no campo do direito, não está no campo das liberdades individuais, né? Mas sim num campo da moral, como se para aceitasse, né, esses grupos minoritários, que eu digo em relação a homossexuais, quilombolas, camponeses, os pobres, eles aparecem nesse documento, como te falei, enquanto algo que se deve aceitar, que deve existir uma convivência entre tudo, entre todos, porém, vai ser sempre no campo de que inexistisse dissensões, que inexistisse lutas de classe. Que não, é como se esses grupos fossem trazidos para uma sociedade enquanto com valores morais, com valores muitas vezes religiosos, e não no sentido de serem possuidores de direito, de terem direitos, de terem as suas liberdades individuais aceitas por todos nós, por todas as pessoas da sociedade. E é bem interessante porque o que me parece é que, bom, até pelo caráter de ser um projeto nacional, e a gente sabe as potências do pensamento nacionalista dentro do Brasil, você distensiona os conflitos que existem, né, as crises que existem dentro da sociedade, né, ou pelo menos mascara. E aí eu acho que agora se torna ainda mais claro o que você estava dizendo, esse caráter excludente, porque ao não se problematizar, pensando na história, por exemplo, as tensões históricas, a própria formação histórica, né, historicizar esses grupos, né, colocá-los como agentes históricos, né, portadores de uma história, de um desenvolvimento, né, e que, obviamente, participam, né, dessa formação social, você elimina a possibilidade de se criar uma consciência, ao contrário, né, você parte para um discurso moralizante, unificador, né, mas que descarrega, né, a sociedade de suas tensões, ao menos ideologicamente. Né? E é muito interessante isso que você falou, você cita muito o currículo paulista, e o currículo paulista, você próprio demonstra em seus estudos que ele bebe muito da base nacional, então podemos entender o apelo ao currículo paulista como sendo uma forma de exemplificar o que está se passando na BNCC. E quando você fala do currículo paulista e você fala essa questão moral, me vem à mente agora uma abordagem que você faz durante a sua escrita, né, um dos textos que você está produzindo, sobre a presença de valores, né, cristãos, né, dentro do currículo paulista, né, um conservadorismo de corte cristão. É interessante, né, essa tendência ao mercado, né, essa tendência a se falar de autonomia, né, de desenvolvimento do indivíduo, mas, ao mesmo tempo, pensando em termos de competências e habilidades que contemplam aquilo que o mercado, né, precisa, e, por outro lado, esse encaminhamento ideológico para um sentido mais conservador, de corte notoriamente cristão, como você evidencia nos seus estudos. Pensando um pouco nisso, Pedro, e tirando um pouco o foco tão somente, quer dizer, ainda pensando na formação dos estudantes, mas saindo um pouco dessa questão macroeconômica, né, estrutural, que
dar um encaminhamento ao BNCC, que tipo de, vamos dizer, que elementos você observa no currículo paulista, já que estamos falando aqui em São Paulo hoje, né? Mas o que se observa no currículo paulista que, de certa maneira, denuncia essa relação com esses valores de corte cristão, e que outros elementos você observa nele que apontam para a BNCC? Bem, o primeiro, que está, para mim, muito claro ali, é o currículo paulista estabelecer o ensino religioso enquanto componente curricular. Então, de certa forma, isso atende a setores mais conservadores. Porém, mesmo quando você se institui o ensino religioso dentro dos conservadores, esses grupos ligados à religião, ele não é unanimidade. O grupo que mais defendeu a instituição da componente curricular do ensino religioso, ou seja, o ensino religioso enquanto componente curricular, foi grupos ligados à Igreja Católica. Na BNCC, né, tanto na BNCC quanto no currículo paulista, né, e principalmente pensando na BNCC, que de certa forma norteou a construção do currículo paulista, toda a construção do currículo paulista, o ensino religioso nas escolas públicas praticamente, Felipe, atende a uma sociedade, a interesses de mercados, principalmente da Igreja Católica, na produção de materiais, mas não apenas da Igreja Católica, mas também da Igreja Católica. Atende a interesses de produção de materiais de grupos ligados a editoras. Atende a interesses como é que eu posso dizer, de grupos ligados à religião, quando traz a possibilidade de você discutir em sala de aula questões ligadas à religião, e principalmente depois que o STF autorizou, digamos assim, o ensino religioso de caráter confessional. Ou seja, um princípio antirrepublicano. Mais uma vez, a educação republicana, uma educação republicana, que eu digo, uma educação com valores, né, pensado numa cidadania, onde as pessoas se colocam, se configuram como sujeitos de direito e não sujeitos de interesses, né? Onde não há uma construção de um indivíduo para atender ou o mercado de trabalho ou para atender determinados valores sociais, mas sim, enquanto sujeitos históricos, sujeitos de direito, você tem a possibilidade de criar dentro da sala de aula um espaço de proselitismo religioso, né? Sem que isso se configure um ato antirrepublicano, sem que isso se configure um crime. Sagrada Família. Quer dizer, e no limite, esse proselitismo, é interessante você falar disso, dessa questão do proselitismo, porque em tese o espaço escolar deveria justamente caminhar no outro sentido. A gente sabe que dentro desses debates são muitos os defensores de um ensino religioso confessional, e outros tantos pensam justamente no ensino religioso numa perspectiva, como você bem colocou, mais republicana, por assim dizer, contemplando as várias vertentes religiosas. Mas a julgar, e aí é muito interessante, né? Por exemplo, a fala da Inês Borges, lá dentro do Ministério da Educação, quer dizer, o que se percebe é que eles querem uma BNCC que tenha uma linha mais confessional, né?
focada numa determinada linha de interpretação bíblica, né? E aí é muito interessante a centralização na Bíblia, quer dizer, não se contempla qualquer outra manifestação religiosa que não a cristã, né? E, de repente, esse encaminhamento, né, que alguns dão, né, o que eu estou querendo dizer assim, de repente nós estamos percebendo, dentro do próprio governo, essa tensão que existe entre um texto que promete alguma coisa, né, e o que efetivamente as pessoas querem fazer com a educação. Então, eu acho que a crítica, ela nasce justamente e eu imagino que a sua também, de uma percepção de que aqui nós não vamos avaliar a boa ou a má intenção daqueles que querem transformar a educação, a gente sabe que existem muitas pessoas comprometidas. Mas o quanto, de alguma maneira, para que você faça valer certas ideias que, em tese, são progressistas, você não tem que atender interesses outros que, no limite, acabam colaborando não para uma autonomização do indivíduo, a uma possibilidade dele poder exercer a cidadania plena, de respeito, de direito, como você diz, republicana, né? Muito pelo contrário, né? Heterônomo, né? Formação de mão de obra qualificada, competente, habilidosa, né? Essas palavras, elas são bem interessantes e não são usadas, né, inadvertidamente, e mais do que isso, né, comprometido com valores, né? E aí há um certo tom de comportamento, né, Pedro? Quer dizer, buscar um indivíduo comportado, né, eficaz no trabalho e bom, vamos dizer, obediente, né, no que diz respeito àquilo que o Estado traz, né? É a ideia de um indivíduo responsivo, né? Principalmente pensando naquela cidadania, no sentido de você atender a determinados valores sociais, padrões sociais. Se, por exemplo, quando se instituiu o ensino religioso enquanto componente curricular, era ou pensava-se, argumentou-se, né, no sentido de que ele contribuiria para formar cidadãos, a pergunta que já foi feita e que eu trago aqui, por exemplo, que me vem à mente nesse instante e as pessoas, e os alunos que, de repente, não querem assistir às aulas do ensino religioso? Como ficariam? Esses alunos, então, estariam com uma formação precária? Esses alunos que não aceitam o ensino religioso confessional, ou seja ele ou não confessional, estaria com uma meia cidadania? Seria meio cidadão? É isso? Se pensa o ensino religioso enquanto um componente a mais, um princípio de formar cidadãos, de formar valores, né? E os que não estão presentes, os que não assistirão às aulas de ensino religioso, como ficarão? São meio cidadãos? Né? E outra, meu caro Felipe, você, nesses anos, nesses meses de governo, esses anos de governo Bolsonaro, você não vê nenhum esforço da parte dele, do Ministério da Educação, em institucionalizar a BNCC. Você vê um esforço, sim, das secretarias estaduais, você vê um esforço, sim, de muitas prefeituras, você vê o esforço, aí é visível, né, de instituições como Instituição Ayrton Senna, como a Fundação Lerman, que tem interesses materiais na produção desse documento, que apoiou, que apoia, né, a construção de uma base, né, que são grandes defensores dessa base, enquanto uma educação de mercado, porém, eu não tenho visto, por exemplo, um grande empenho do Ministério da Educação, do governo Bolsonaro. Né, de todos os ministros que nós tivemos, até o momento, né, como eu te falei, tem havido mais críticas por parte desse governo, né, Bolsonaro,
a BNCC do que algo que represente os valores os quais esse governo tanto busca implementar na sociedade, extremamente conservadores, eu diria até reacionários, né, quanto à formação do cidadão. Né. Recentemente, o ministro da Educação afirmou que os alunos, estudantes sem formação, sem valores cristãos, são como uns zumbis. Não sei se você já ouviu falar. Então, assim, é perturbadora essa fala, é assustadora essa fala desse ministro, principalmente pensando que tipo de cidadania nós queremos formar, que tipo de cidadão nós queremos ter. Então, assim, que educação é essa que nós temos? Que a base nacional comum curricular, você vê que ela, de certa forma, é uma materialização de valores conservadores, é uma materialização de valores neoliberais, porém, como em todo lugar, porém, como em todos os cantos, todos os cantões, ela não é, nunca foi, nunca será homogênea. E não é algo dado, pronto, acabado. Ela está em construção. Evidentemente, a gente só vai ver, digamos, sua eficácia, embora cada vez mais uma sistematização, uma verticalização por parte das secretarias estaduais e municipais quanto à institucionalização desse documento, ela não é algo dado, não é algo acabado, não é algo pronto. Principalmente quando a gente vê, por exemplo, essas dissensões, né, quanto aos valores que a BNCC trazem. E também alguns estudiosos que colocam que a BNCC, embora não seja lá a unanimidade, ainda é algo importante no sentido de que ela poderia ter sido pior, ou seja, nada que seja ruim que não possa ser piorado, principalmente quando você tem um governo extremamente reacionário, né? Acho que até isso um pleonasmo, não sei, mas eu vejo nele enquanto algo que pode simplesmente haver mudanças nos próximos anos na BNCC, até porque ela é prevista no revisitar, é necessário que ela seja revista, que ela seja repensada conforme ela vai se institucionalizando, mas, volto a repetir, ela não é unanimidade em relação a todos. Ela caiu sim na graça, principalmente de setores que buscam uma certa homogeneidade, uma produção, uma facilitação na produção de materiais, de apostilas, de livros, né? E é também questão de formar cidadãos dóceis, acho que mais ainda, não formar cidadãos dóceis, mas formar cidadãos flexíveis, aquele que se adequa à realidade, aquele que se adequa às transformações do capital, às transformações do mercado, que está sempre buscando, está sempre inovando, está sempre se reinventando, ou seja, o cidadão flexível, aquele que vai se adaptando às exigências do mercado. Então, essa BNCC, ela traz a possibilidade, né, ao mesmo tempo que ela traz a possibilidade de se instituir uma educação nesse sentido, com esses valores, né, nós temos que lutar, temos que defender uma educação de fato que forme e que se pense um cidadão, que se pense uma pessoa, né, um indivíduo, não por meio de competências, né, mas sim enquanto um cidadão pleno, um cidadão possuidor de direitos e que principalmente tenha condições
de concorrer de igual para igual, tanto no mercado de trabalho, quanto busca um posicionamento crítico frente à vida, frente a tudo, frente a todos. Sagrada Família, podcast. É bem interessante essa tua... Ela é bem provocativa, aliás, né? Essa tua percepção, Pedro, porque há uma exaltação dessa ideia de competências e habilidades, principalmente por setores progressistas, entusiastas da BNCC. A gente sabe que ela, como você bem disse, ela é formulada a partir, né, dos elementos que vêm da própria Lei de Diretrizes e Bases. Isso evolui durante os governos Lula e Dilma, né? Ainda que nós saibamos que o que foi aprovado, né, tinha quase como acabado o texto do fundamental, né, do ensino fundamental, mas o do ensino médio foi feito aos atropelos. Mas, independentemente da empolgação que se possa ter acerca de uma suposta autonomia que essa educação possa estimular, quando nós vemos instituições como a Fundação Lehman, o próprio Instituto Ayrton Senna e outras entidades, grandes conglomerados, né, ligados à educação, apoiando a ideia, a gente começa a vislumbrar que a promessa pode nos levar, na verdade, a uma armadilha, né? E é interessante como você classifica essa questão da habilidade e competência, porque você atrela justamente esse potencial que a educação tem de formação de um indivíduo. É porque o indivíduo, Felipe, no aluno, a competência torna-se aquilo pelo qual uma pessoa é útil na produção, na organização produtiva da sociedade. E ele não precisa ser crítico, né? Não. Ele adequando-se às transformações no mercado, né? Ele adequando-se a ou ele se tornando esse novo trabalhador, né? Em que, se você for ver bem, se você for para analisar, é um trabalhador moderno que perde sua identidade de classe. Se você pensa, por exemplo, quanto a questões de qualidades profissionais, a noção de competência deixa de atribuir a um determinado métier, a determinados afazeres, né, e passa a ser atributos individuais, em que as pessoas adquirem. Então, a questão de identidade de classe, ela perde. Não existe mais isso. E aí você é um ponto favorável, principalmente quando você está pensando, quando você está se organizando enquanto resistência de classe, para você se opor à frente de tudo. Como que você vai se opor a uma economia que cada vez mais gera precariado? Mas como você consegue se visualizar enquanto classe, enquanto defender direitos, com defender-se, né, e pensar-se, né, em direitos sociais, em garantias, em resistência, né? Se você não tem essa identidade de classe, se simplesmente atributos de uma profissão, de um torneiro, de um engenheiro, de um professor, é algo que adquirido, né? São atributos individuais que a pessoa se apropria, e não qualificações profissionais. E é interessante você tocar nesse ponto, Pedro, porque agora há pouco mesmo você disse de um indivíduo que se torna flexível, né? Que é a ideia de flexibilidade, ela justamente vai na contramão, muitas vezes, né? Não, em tese, a gente pode entender que a flexibilidade seja boa em certos contextos, né? Da compreensão, da conjuntura, de você saber dialogar com ela, mas não no sentido de você eliminar ou esvaziar o seu ímpeto de resistência, né? De contrariedade frente a algo que está errado. Então, o problema está dado, e ao invés de você reagir a ele, você simplesmente se adapta, né? É uma cidadania global, Felipe. E nessa cidadania global, inexiste luta de classe. Inexiste problemas. Volto a repetir, não há, nessa sociedade global, nessa sociedade globalizada, luta de classes.
porque as pessoas seriam ou viveriam harmoniosamente umas com as outras. É uma sociedade em que, volto a repetir, em que as pessoas elas são aceitas sempre no campo da moral, nunca no campo do direito. Bom, o tema vai longe, né? E a gente está no adiantado da hora. Uma última colocação que eu queria fazer, e se você quiser, a gente pode inaugurar o debate para um outro momento, né? Mas o que me passa pela cabeça é justamente, quer dizer, a gente, pensando em termos de BNCC, a gente pensa muito na formação do aluno, da aluna, né? Do corpo discente, né? Por outro lado, o professor, ele vem observando com certa desconfiança, e não é uma desconfiança sem razão, ele percebe que ele está perdendo não apenas protagonismo, mas também espaço dentro desse processo, né, dito de ensino-aprendizagem, né? Inclusive, não sei se você concorda, mas o professor cada vez mais passa a ser pensado como um coach, né? Quase um condutor ali, alguém, quase um estimulador. Daqui a pouco ele vai estar ensinando os alunos a gritarem "eu consigo" dentro da sala de aula, né? Ao invés de ajudar na formulação do conhecimento e trazer os saberes necessários, né? Ainda que se possa estimular a autonomia, o conhecimento ele é importante também para esse desenvolvimento da autonomia. Mas agora o aluno vai atrás e se capacita, se torna competente, habilidoso a partir daquilo que supostamente ele tem interesse em aprender, e o professor seria apenas um facilitador. E o que nós estamos observando, né, é que muitas vezes as instituições de ensino utilizam isso como uma forma de diminuir cada vez mais a quantidade de aulas do professor. Inclusive, você vai saber disso melhor do que eu, a possibilidade de aulas EAD para o ensino médio, e agora a pandemia mostra não apenas a possibilidade, né, mas a lucratividade, a rentabilidade que isso possa ter. Quer dizer, se pensa muito na questão da formação, mas isso também tem uma repercussão para os professores, enquanto classe trabalhadora também, e talvez essa eliminação do senso crítico que você vem trazendo como uma possível decorrência da BNCC já começa a se expressar justamente na falta de uma crítica a respeito de como os professores ficarão dentro disso, né? Então, nessa nova formação, nos novos modelos educacionais, o professor ele se torna um técnico. Ele tem uma função tecnicista, Felipe. Ora, ele é um tutor, ora ele é um facilitador, né? E nessa atuação desse profissional, isso com as cobranças, porque todos os documentos, tanto a BNCC quanto os currículos estaduais, eles são muito claros quanto ao papel que o professor tem enquanto executor dos currículos. Ou seja, ele tem que, por obrigação, desenvolver as competências as quais são atribuídas, são estabelecidas no currículo paulista ou na BNCC. Né? Porque ele vai ser cobrado. Você tem avaliações externas, mas ainda você tem cada vez mais, como te falei, uma verticalização por parte das secretarias estaduais quanto a cobranças desses profissionais. Até mesmo, por exemplo, a questão de um profissional da rede pública estadual de São Paulo, por exemplo, quando você digitaliza, quando você socializa as pautas dos ATPCs que ocorrem nas escolas, eu vejo isso enquanto uma forma de controle, de você vigiar o que se discute, o que se debate, né? E mais ainda, até mesmo esses profissionais da educação, os coordenadores, eles têm hoje uma pauta mínima qual eles devem trabalhar, que são estabelecidas pelas diretorias de ensino. Nessas pautas, evidentemente, estão ligadas à institucionalização dos currículos, ou seja, o profissional ele tem que, por obrigação, trabalhar o que está lá no currículo paulista, ou em qualquer currículo, seja o paranaense, o carioca,
sul-rio-grandense. Então, é uma forma de você controlar o que é dado, o que é discutido em sala de professores, né? Por quê? Porque é uma maneira de você ver, de você institucionalizar o documento na escola. Né? Evidentemente, ele não se configura ali. Para mim, vai ser sempre lá na sala de aula, né? Quando o professor está lá, enquanto ele, um determinado saber, e os alunos. A coisa, para mim, se configura ali. Mas você percebe, eu vejo enquanto uma verticalização por parte das secretarias estaduais e municipais, quanto a impor o que se debate, o que se discute, conteúdos que estejam ligados à institucionalização de um documento. E aí o professor perde cada vez mais autonomia, aí cada vez mais o professor ele se torna um proletariado, há uma proletarização do trabalho docente. Proletarização quanto assim, a burocracia é tamanha que às vezes pode faltar tempo para o professor dedicar-se a uma formação. É um cumpridor de metas. Mais do que um cumpridor de metas, é um executor de tarefas. É um, né, é um trabalho que, como diz, que pouco exige-se de, parece que pouco exige-se de questões críticas e exige-se mais quanto a esse profissional adequar-se ou às políticas públicas estaduais e municipais à realidade em sala de aula. Evidentemente que vai contribuir com isso, né? A BNCC também ela deu base para a construção de novos documentos, perdoe-me, que vão nortear a formação desse professor, que vai nortear a formação desse profissional da educação. E ao formar-se profissionais, né, cada vez mais as universidades, né, de licenciatura tendem a formar técnicos. A gente diminuiu, inclusive, o tempo de formação, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né, em uma faculdade onde o curso de História era de 3 anos. Nós que levamos um bom tempo aí para termos a nossa licenciatura e descobrimos que precisávamos estudar mais ainda, né? Um estudo que foi feito muitas vezes no dia a dia, dentro da sala de aula. E é interessante você pensar nisso, que no limite, meu caro, a gente observa essas cobranças dentro do próprio setor privado, hoje com uma espécie de vigilância que certos sistemas educacionais vendidos ao setor privado têm, se o professor está utilizando ou não, se ele acessou tais vídeos, se ele viu tais capítulos, se ele trabalhou determinadas atividades. Quer dizer, a expressão é forte e não tem demérito nisso, né, por favor, mas ele virou simplesmente um batedor de cartão, um executor de tarefas e um cumpridor de metas. Metas no sentido do número, no sentido burocrático, propriamente dito. Quer dizer, não se preocupa, e aqui talvez eu esteja exagerando, mas é uma percepção, não se preocupa com a formação cognitiva, de fato, desse aluno, tampouco com a formação cidadã, mas com o cumprimento de certos componentes dentro do currículo, que a despeito se o aluno adquiriu essa formação ou não, tendo ali no papel, ticou, né? Cumpriu o checklist, ok, a educação está dada, está cumprida, né? Os resultados, a gente sabe, né? E é muito interessante você falar dessa questão da excludente, porque o ensino público é possivelmente aquele que mais vai sofrer por conta disso. O ensino privado ele consegue subverter por outros meios essas carências que, eventualmente, a BNCC e os novos currículos podem trazer para a formação, né? Com conteúdos mais inchados, a venda de mais aulas, de novos pacotes. Agora, o ensino público não, né? Ele tem que seguir estritamente aquilo que é determinado pelo currículo, né? Olha, Felipe, eu acredito assim que tanto o público quanto o privado eles sofrem
pressões, evidentemente, enquanto que o privado você tem questão de determinadas apostilhas para serem cumpridas, né, determinado material a ser ministrado, né, eu acredito que nas escolas públicas o professor, né, ele tem uma autonomia maior. Isso talvez se torna um instrumento a mais na luta contra essa institucionalização de algo que pode não favorecer, mas sim prejudicar os mais pobres, como eu já te falei anteriormente. Então, quando o professor ele está numa sala de aula, nas secretarias, né, estadual, nas escolas públicas estaduais e municipais, ou até mesmo federal, eu acho que a autonomia dele é maior do que em relação às escolas privadas, né? Entretanto, essa autonomia ela tem diminuído cada vez mais, principalmente com fiscalização, com normas, com regras, com determinados conteúdos, que cada vez mais esse profissional ele é cobrado. Porém, a autonomia dele, eu acredito que ela seja maior do que os profissionais da iniciativa privada, Felipe. Ou seja, enquanto que o professor da rede privada, você tem uma proletarização maior, os profissionais da educação pública, eles estão mais precariados do que da iniciativa privada. Enquanto que ou seja, eu quero te dizer que enquanto na rede privada parece-me que há uma maior proletarização, cada vez mais há uma burocratização imensa, também tem, mas parece-me que ela se dá de uma forma maior na iniciativa privada. Na rede pública, você tem cada vez mais um profissional precariado. Acho que essa é a diferença. Você tem uma proletarização, o outro você se torna um precariado da educação. Sagrada Família, podcast. Infelizmente, né? Ainda mais porque a educação pública é aquela que tem maior alcance, né, em termos sociais, né? E acho, por outro lado, né, e aí acho que a gente pode tratar isso em outro momento, que atrelado a essa proletarização, né, há uma demanda maior aos professores do ensino privado de dar conta, né, de demandas que são próprias de seu público, né, adentrar em universidades públicas, as melhores, e muitas vezes você tem que ir além daquilo que as leis educacionais, né, as diretrizes impõem, justamente para poder cumprir, ainda mais em se tratando da BNCC, que vai ter reflexos dentro do conteúdo ordinário, esse que é trabalhado hoje, né? Pedro, agradeço imensamente, né? Peço desculpa aos nossos ouvintes por interromper esse bate-papo, né? Nós já que estamos bem avançados, mas eu gostaria de agradecer, né, bastante a sua presença, a sua disponibilidade, né, nesse sábado, né, hoje, dia 12 de setembro. Já são quase 6:30 da tarde, né? Acabei com o seu fim de semana. Agradeço imensamente, Pedro. Lamento, hoje à distância, você está aí no interior paulista, eu aqui na capital, né? Nós que travamos, né, repetindo lá, boas conversas, né? Nossos tempos aí de trabalho conjunto, mas é uma satisfação, um prazer pessoal, né? E falo também, com certeza, em nome do Coletivo Sagrada Família. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Felipe. Excelente final de semana, obrigado e até a próxima. Obrigadão. E caríssimos ouvintes, vamos encerrando aqui esse bate-papo,
né, com o professor doutor Pedro Paulo Lima Barbosa, e vou deixar vocês um pouquinho mais com o martelo de Chico Saraiva e Daniel Murray. Até a próxima entrevista, o nosso próximo podcast. Tenham todos aí uma excelente semana. Até mais. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.